Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um maquiando cliente. Tô começando ali higienizando a pele dela, né, com o tônico da Panvel. E depois vou aplicar o hidratante da Nivea, o nutritivo, tá? Aplico em todo o rosto, sem esquecer nenhum cantinho do rosto dela, tá? Na pálpebra também, na olheira. Hidrata bem esse rosto. Para a base, eu misturei a base 150 da Revlon e a 06 da Dylos, tá? Só misturei elas, não diluí nem nada e apliquei no rosto dela. Eu aplico sempre a base com o pincel língua de gato, do outro lado eu já tinha aplicado, já tinha dado acabamento e deixei esse lado ali aparecendo para vocês, tá? Então, primeiro eu aplico essa base com o pincel língua de gato uniformemente em todo o rosto dela, depois eu venho com a esponja dando acabamento. Pode ver que o rosto da minha modelo nem se mexe, né? Porque a minha mão tá bem levinha e é essa a intenção. Não pode deixar a mão muito pesada, dar muito soco na cara, digamos assim, porque senão vai ficar a base manchada e vai criar buraco. Então eu venho com a mão bem levinha, só dando acabamento e puxando ali o excesso de base para a mandíbula dela e para o pescoço e para a orelha também. De corretivo eu usei o Canelle da Maquieu, usei o diluidor da Daisy e eu apliquei só ele e só na parte da olheira dessa vez, tá? Eu não apliquei nos pontos centrais do rosto dela, porque esse era um corretivo do tom da pele dela, então ele não ia iluminar o rosto. Então eu não via sentido de aplicar na testa, no queixo e no nariz, sendo que não ia iluminar, né? Só ia dar cobertura e eu não precisava de mais cobertura. Eu gosto bastante dos corretivos da Maqui, eu uso bastante aqui. Até em pele madura eu uso, sabe? Tem gente que fala que é muito pesado e tal, mas eu me adaptei bem a eles. Então eu uso assim, 90% das maquiagens eu uso ele. Só a questão é diluir bem ele, né? Pra poder usar em pele madura, por exemplo. Venho dando acabamento ali com a esponjinha nesse corretivo e eu começo dando acabamento na bordinha desse corretivo. Eu não vou direto lá no cantinho da olheira, porque se eu fizer isso, ele vai acabar arrastando o corretivo e eu não quero que ele arraste, eu quero só que ele uniformize, tá? Então eu vou ali dando batidinhas aos poucos, depois dou uma batidinha geral ali com a esponjinha em todo o rosto dela para não ficar nenhuma marquinha do corretivo e da base. Vou fazer o contorno cremoso, porque é assim que eu faço geralmente quando eu atendo. Eu sempre faço contorno cremoso, porque na minha opinião fica mais fácil, sabe? Eu sinto que eu faço mais rápido o contorno na maquiagem em si. E se eu fizer só com o pó, eu tenho que pesar mais com o pó. E às vezes, pesando, eu acabo manchando, entendeu? Então eu prefiro sempre fazer o em creme quando eu tô atendendo. E eu tô mostrando aí pra vocês. Vou com a mão levinha, né, dando batidinhas com esse pincel, tentando deixar ele um pouco mais esfumado. Eu não deixo ele muito marcadão, sabe? Então, aplico ali na lateral do rosto dela, depois eu aplico um pouco na raiz do cabelo dela também, para diminuir um pouco a testa. Eu mudei a posição da câmera, da luz, o jeito que eu gravava, e eu não sei, espero que esteja um pouquinho melhor aí pra vocês. Me contem nos comentários aí se tá melhor do que os outros vídeos, mas acredito que tá um pouco melhor, né? Ainda tem muito pra melhorar, mas acho que já tá um pouquinho melhor. Depois que eu apliquei o contorno com o pincel, eu volto com a esponjinha, o lado limpo da esponja, e vou dando acabamento entre a base e a bordinha desse contorno, tá? Eu não aplico em cima do contorno, eu aplico a esponja na borda do contorno, só para dar acabamento ali e não ficar nenhuma marquinha. Agora eu vou aplicar um pouco de iluminador, tô usando esse da The Balm com o pincel da Michelle Palma. Aplico ali sem estar com a pele selada, porque eu gosto de fazer isso em atendimento também, porque eu sinto que dura mais e não fica manchado nem nada. Mesma questão do contorno. Eu gosto de fazer assim em atendimento também. Eu tinha deixado uma enquete aqui na comunidade do YouTube e vocês votaram que queriam mais maquiagens mais usáveis, mais para atendimento, né? Então eu vim e trouxe essa aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Apliquei um pouco de Hidrafix ali no rosto dela. Geralmente eu aplico antes também, junto com o hidratante, e nessa parte ali. Mas dessa vez eu apliquei só depois da base, tá? Selei a pele dela com o pó Air Spam. Dou acabamento ali, né, na olheira dela, porque sempre que ela olha para baixo, acaba acumulando um pouquinho corretivo. Então, primeiro eu tiro essas linhazinhas e depois eu venho selando a pele dela com uma esponjinha e esse pó. Aplico bastante quantidade de pó, tá? E aplico em todo o rosto dela. Eu só vou evitar as partes que eu fiz o contorno escuro, mas no resto eu vou aplicar bastante pó. E eu dou uma pressionadinha assim pra fixar bem o pó, né? E eu aplico em tudo ali, ó, abaixo do contorno dela, no bigode chinês, no nariz eu aplico bastante porque o nariz é uma área que sai a maquiagem muito rápido, né?
E aí, depois que eu apliquei esse pó solto em todo o rosto dela e evitando as áreas de contorno, eu vou selar a parte do contorno cremoso com o contorno em pó. Normalmente, eu faço essa parte do contorno em pó depois que eu selo e tiro o excesso do pó translúcido, sabe? Mas dessa vez eu quis fazer um pouquinho diferente. Então, eu peguei esse contorno da Poá, é o na cor 08, e com o pincel F24, acho que apareceu ali na tela para vocês. Eu vou aplicando esse contorno, dando batidinhas ali. Cuida para não arrastar muito, porque como tá molhado, pode acabar arrastando o produto debaixo, né? Então eu vou dando batidinhas e selando bem esse contorno com o pó da Poá. Peguei esses dois pós ali, misturei um pouco e agora eu vou varrer o excesso desse pó translúcido e dar acabamento nessa pele. Eu gosto de fazer isso para tirar o efeito esbranquiçado do pó solto, porque senão, se tu só varrer o pó solto sozinho, sem um pó compacto com cor, às vezes na foto pode aparecer meio manchado, sabe? Então eu gosto de varrer com um pó compacto por isso, para tirar bem o excesso do pó solto e não ter perigo de estourar no flash. Ali na parte de baixo do olho dela eu tô usando um pincelzinho menor, né, que foi o mesmo que eu usei pro iluminador. E aí vou aplicar um pouco de blush, que é o blush da Poá também, com o mesmo pincel que eu apliquei o contorno. Eu não apliquei muito blush não, tá? Apliquei ali nas maçãs do rosto dela. E depois eu apliquei um pouquinho em cima do nariz também, pra dar aquela sensação de queimadinho de sol, sabe? Depois que eu apliquei o blush, eu vou reforçar o iluminador. Eu volto com o iluminador da The Balm, né, o Marilu, e o mesmo pincel ali, o que eu tinha aplicado, que é o da Michelle Palma, e vou reforçando o iluminador. Eu achei que esse iluminador fica tão fraquinho. Olha, olhando assim, reforçando, no vídeo ele ficou bem bonito, né? Mas eu não sei, eu tô acostumada com aquele da Make More, que ele é mais pá, né? Brilha muito mais. Então, eu sei lá, na hora ali eu senti que faltou um pouco, mas eu não quis colocar outro por cima. Vou começar a parte dos olhos agora. Estou usando a paleta da Jaclyn Hill com esse tom ali laranjinha e o pincel 136 da Dai. Eu já tinha corrigido a sobrancelha dela e aplicado o corretivo, mesmo que eu apliquei na olheira, tá? O Canelle. Pode ver que eu vou pegar essa sombra aos poucos ali com 136 e vou aplicando no olho dela, cuidando para fazer um contorno assim mais arredondado, sabe? Deixando o ponto alto do olho dela no centro do olho. Eu aplico bem esse tom laranjinha, depois eu limpo esse pincel na toalhinha e começo a esfumar as bordinhas desse tom, tá? Eu quis usar o mínimo de quantidade de sombras possíveis nessa maquiagem, porque eu queria que fosse uma maquiagem simples e bonita ao mesmo tempo, sabe? Ó, então eu limpei o meu pincel e vou esfumando só na bordinha desse laranja, tá? Com a mão levinha, movimento circular e vai e vem. Depois que eu esfumei com o pincel o 136, eu venho com um pincel limpo e dou acabamento nas bordinhas para fazer uma limpeza nesse esfumado. Me contem se vocês gostaram dessa maquiagem, se vocês querem que eu traga mais maquiagens nesse estilo para vocês. Clique em gostei aí no vídeo, se inscrevam no canal, não esqueçam de me seguir lá no Instagram também, é @pri_oliveira_makeup, tá? Ó, depois que eu dei acabamento ali com o pincel limpo no esfumado, eu vou voltar com o 136 da Dai e vou reforçar esse laranja, porque eu quero que ele fique bem pigmentado. E aproveito e dou uma arrastadinha com esse mesmo pincel até o centro do olho dela, tá? Aplico ali e vou esfumando aos poucos. Vai tirando o excesso do pincel para não cair nada na pele também, porque como a pele já tá feita, né, eu não quero que estrague. Ah, uma coisa que eu queria comentar com vocês. Podem ver que a sobrancelha dela, naturalmente, a sobrancelha direita dela, direita ou esquerda, uma das sobrancelhas é um pouquinho mais alta do que a outra. E a hora que eu corrigi, evidenciou um pouquinho mais. Então, ficou um pouquinho diferente, mas é normal, tá? É assim mesmo. Olha, tô fazendo a raiz dos cílios dela, tô usando o pincel 130 da Dai com o mesmo laranjinha. Vou esfumando ali na raiz dos cílios dela e cuidando para unir com o esfumado da parte de cima. Eu não quis usar lápis nem nada embaixo porque eu não queria que ficasse muito pesado, sabe? Ó, então eu tô sujando a linha d'água dela com essa mesma sombra da paleta e com o mesmo pincel. Agora eu venho com esse tom um pouquinho mais escuro e só na raiz dos cílios dela, desde o cantinho externo até o meio dos cílios dela, até o meio do olho, eu vou reforçando ali, mas é bem fininho, tá? É só para escurecer um pouquinho, não é para apagar esse laranja.
Depois eu venho com um pincel pequenininho de esfumar e esfumo a bordinha desse laranja, tá? Pra deixar tudo bem esfumadinho, bem bonito. No cantinho ali do olho dela, interno na parte de baixo, depois a gente vai aplicar a sombrinha branca, tá? Por isso que eu não apliquei nada. Para eu conseguir pigmentar bem essa sombra branca, eu peguei o corretivo Snow da Maquier e uma esponjinha pequenininha assim, e eu vou aplicar, mas é pouca quantidade, tá? Porque se eu aplicar muito vai virar uma lambuzeira. Aplico um pouquinho desse corretivo com a esponjinha no cantinho interno do olho dela, e a sombra branca que eu vou usar é essa da paleta da Catherine Hill, com um pincel bem fofinho, é um pincel da Macrylan. Eu pego bastante quantidade dessa sombra, porque é uma sombra opaca e é uma sombra branca que é mais difícil de pigmentar. Então eu vou aplicando ali aos poucos, pegando bastante sombra e aplicando no olho dela, tá? Ó, caiu um pouquinho da sombra ali, eu venho com o pincel, varro para não deixar a pele absorver e ficar manchado. Sempre que cair algum resquício de sombra, já pega e já varre, porque senão a pele vai acabar sugando com o tempo e vai ficar manchado. Ó, volto ali com a sombra, né? E vou pigmentando bem, levando de encontro com o laranja. Na transição ali entre o branquinho e o laranja, depois eu vou dar uma esfumada, tá? Mas não precisa se preocupar muito, porque eu vou aplicar glitter ali, né? Ó, então eu deixo esse branquinho bem pigmentado. E com um pincelzinho menor eu aplico na parte de baixo ali do olho dela. Como eu não tinha aplicado corretivo ali, não estava molhadinho, acabou que não pigmentou tanto, né, na parte de baixo. Deveria ter aplicado corretivo, mas na hora eu nem me liguei. Vim com o 136 da Dai e tô dando uma esfumadinha ali de leve na transição entre o branco e o laranja antes de... Dou uma esfumada ali, né, antes de aplicar o glitter. Depois eu venho com outro pincel de esfumar limpo para mim esfumar a bordinha do branco, sabe? Para não ficar muito aparecendo ali que tem o branco e depois o tom de pele. Então eu peguei o pincelzinho ali limpo de esfumar e esfumei a bordinha do branco. Agora eu vou aplicar o glitter, eu vou usar a colinha da NYX, né, que eu sempre uso, eu sempre mostro aqui pra vocês. Apliquei um pouquinho ali na minha mão e esse pincel é um pincel bem fofinho, que ele é pra esfumar, é réplica da Sigma. Então eu peguei essa colinha e vou aplicando com batidinhas, com a mão bem levinha, cuidando pra não deixar essa cola marcada. Ali subindo até lá em cima, sabe, quase perto da sobrancelha. Aplico bem essa cola ali. Depois eu venho com um glitter que é da Bitarra, depois eu vou mostrar ali pra vocês ele, mas não dá pra ver o nome, se eu não me engano é o Gold 3D da Bitarra. Aplico esse glitter no centro do olho dela, ali bem na transição mesmo entre o branco e o laranja. Aplico esse glitter. Depois, por cima desse Gold 3D da Bitarra, eu apliquei um pouquinho do SM06 da Secret Makeup. Porque o da Secret Makeup, ele é um pouco mais fininho que o da Bitarra. Então, eu apliquei um pouquinho ali só pra complementar mesmo, sabe? Só porque eu queria aplicar ele ali também. Agora eu vou aplicar um pouquinho do glitter flocado, então eu peguei um pincelzinho pequenininho, esse é o W907 da Macrylan, e a colinha da NYX eu tô reaplicando ali só no centro do glitter, sabe? Bem no meinho ali, e vou aplicar um pouquinho desse glitter. Mas eu pego pouco glitter, porque se eu pego assim direto no pincel, ele vem bastante. Então eu tirei o excesso do pincel e apliquei ali, porque eu não queria que ficasse marcado. Apliquei bem pouquinho glitter flocado ali, tá? Depois que eu apliquei, eu voltei com aquele pincel que eu tinha aplicado os glitters mais finos e dei umas batidinhas meio que pra prensar esse glitter, sabe? Fiz o delineado gatinho ali, que eu achei que estivesse filmando, mas não tava. Mas enfim, já tem outros vídeos aqui no canal, né, mostrando como eu faço delineado gatinho. Usei o delineador da Inglot 77. Apliquei máscara de cílios nos cílios de cima e os cílios postiços. Depois ali tô aplicando a máscara nos cílios de baixo, né, pra deixar bem evidente ali, já que eu não usei lápis nem nada, usei só a sombra, aplico bastante rímel na parte de baixo do olho dela também. E de batom eu usei esse batom da Pausa pra Feminices, ou da Bruna Tavares. Ai, tô maluca, não me lembro mais, mas é o Maitê, acho que é a Bruna Tavares, né? E esse gloss da Marchette. Mas então foi essa maquiagem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve aqui no canal e até os próximos. Tchau!